Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações em nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada nos conteúdos que a gente produz por lá. É claro que você encontra também o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar lá por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. E mais uma vez aqui nós vamos falar sobre o curso Branding mais Consumo, o curso que está sendo oferecido lá em parceria com a Escola de Pós-Graduação da Faixa, lá em Botafogo. Ele está sendo oferecido nesse momento de forma remota, com aulas sendo transmitidas ao vivo, e traz aí os maiores especialistas do mercado e da área acadêmica sobre o tema marca para discutir as melhores estratégias de desenvolvimento, sustentação e construção de marcas de sucesso. Para promover esse curso, inclusive, se você está ouvindo esse podcast na sexta-feira, dia 9, data do seu lançamento, anote aí na sua agenda, porque na próxima semana, dias 13 e 14 de abril, uma terça e uma quarta-feira, respectivamente, a gente tem um evento acontecendo que é a primeira jornada Branding mais Consumo, um evento online, transmissão ao vivo, totalmente gratuito. As inscrições podem ser feitas pelo link que está aí na descrição do podcast, e a gente vai trazer ali grandes especialistas para tratar do papel estratégico das marcas na construção de vantagem competitiva. A gente está trazendo algumas pessoas que são professores do curso, que já estiveram aqui no Talk to Biz. Então eu tenho a Renata Leite, da Crama Design Estratégico, eu tenho o Igor Lopes, gerente de marketing da Granado, eu tenho José Telmo, professora e fera da área de marketing digital, e eu tenho a Letícia de Freitas Castro, CEO do Grupo Identidade. Então anote aí na sua agenda, dias 13 e 14 de abril, a partir das 19 horas, tá? Transmissão pelo YouTube, transmissão gratuita. Para você se inscrever, acessa o link que está aí na descrição do nosso podcast, que você vai ter acesso direto ao nosso conteúdo. É claro que esse conteúdo vai estar aberto, mas os inscritos têm direito a participar dos sorteios que vão acontecer e, obviamente, têm direito também de receber o certificado no final do nosso evento. Então, eu aguardo vocês lá. Eu vou estar lá nos 2 dias mediando o debate, eu que sou o coordenador do curso Branding mais Consumo. Então, nos vemos por lá, tá bom? Primeira jornada Branding mais Consumo, a primeira de muitas. Anota aí na sua agenda. E hoje nós vamos falar sobre estratégia, mas por um ângulo um pouquinho diferente, né? Vamos falar aí de delírio na área estratégica, ou então o que eu poderia chamar de desinteligência estratégica, e de alguns paradoxos que comumente a gente encontra nas empresas. Vamos lá, vamos resgatar um pouquinho a ideia de estratégia, e aí eu trago para o episódio de hoje um dos principais autores nessa área, que é o professor Michael Porter. No seu livro clássico Estratégia Competitiva, de 1980, o professor Michael Porter estabelece as chamadas estratégias genéricas. Seriam macro caminhos que uma organização tem a seguir para se inserir no mercado e conquistar uma fatia desse mercado. Então, quando a gente olha o posicionamento na visão porteriana, diferente da visão que normalmente se usa em marketing, ele seria uma maneira de formatar uma empresa para ela se inserir numa indústria, delimitando objetivos de acordo com o contexto, do momento, do nível de amadurecimento desse mercado, é claro, para que essa empresa se torne mais competitiva em relação aos demais players. Então esses macro caminhos, obviamente, podem ser subdivididos em outras inúmeras possibilidades e combinações, mas alguns pontos ali são básicos, né? São elementares. E quais seriam essas estratégias genéricas? Bom, a gente tem aí 3 grandes grupos, de acordo com a definição aí clássica do professor Porter, que seria liderança no custo total, diferenciação e enfoque. Então a gente tem 3 modalidades ali básicas de posicionamento genérico. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. A estratégia de enfoque, por exemplo, ela por trabalhar sempre com algum nível de segmentação,
ela pode até vir acoplada às demais sem que exista uma contradição direta. Então a gente pode atuar com um alvo mais estreito, buscando a liderança em custo ou buscando a diferenciação. Mas o delírio começa... Lembra, né, que eu falei logo no início que a gente ia tratar do delírio estratégico. Né? Porque eu tenho os outros dois posicionamentos genéricos, liderança no custo total e diferenciação, eles são meio que autoexplicativos. Então, liderança em custo total, eu buscar otimizar os meus processos ali, a minha estrutura operacional ao máximo para conseguir negociar melhores preços e ter maiores margens no final. A diferenciação significa eu trabalhar com algum elemento que coloque a minha oferta numa posição diferenciada em relação aos concorrentes para que eu também consiga ter maiores margens no final. Agora, eu posso trabalhar o enfoque, que é trabalhar com algum tipo de segmentação, e aí dentro dessa segmentação trabalhar tanto na liderança em custo, quanto com a diferenciação também dentro daquele segmento específico. Agora, o delírio começa quando os gênios da estratégia resolvem adotar os posicionamentos de custo e diferenciação ao mesmo tempo. E de alguma forma, isso gera o que eu chamaria de uma abordagem não estratégica, porém a mais comum entre as empresas. Seja com um foco mais massivo, seja um mercado mais segmentado, as duas abordagens genéricas principais possuem, na sua essência, alguns trade-offs que raramente são superados. Então vamos lá, se por um lado a liderança em custo busca encontrar formas de enxugar toda a estrutura ali para obter maiores margens e preços mais atraentes, ou preços mais atraentes, mas ainda com uma margem interessante, o foco na diferenciação busca um caminho mais próximo do que seria a proposição elementar do marketing, que é a construção de vantagem a partir de maior qualidade e melhores atributos presentes na oferta. Um ponto importante aí pra gente destacar, antes de seguir, é que o próprio Porter deixa claro em seu trabalho que a empresa que busca a diferenciação, ela não está ignorando os custos. Custo é custo. A grande questão é que se a organização se propõe a uma estratégia de diferenciação, certamente ela vai precisar de uma análise muito mais cuidadosa sobre quais custos podem ser de fato otimizados ou deteriorados e aqueles que são considerados ali os fatores críticos para o desempenho e para a entrega de valor daquela empresa. E aí é justamente nesse ponto que começa a prevalecer a não estratégia que eu coloquei, ou a gente poderia chamar de desinteligência estratégica, como eu chamei também mais cedo. Vamos ouvir um pouquinho do próprio Michael Porter, alguns trechos que eu peguei aqui do livro Estratégia Competitiva. Abre aspas, deve ser ressaltado que a estratégia de diferenciação não permite à empresa ignorar os custos, mas eles não são o alvo estratégico primário. A diferenciação, se alcançada, é uma estratégia viável para obter retornos acima da média em uma indústria porque ela cria posição defensável para enfrentar as 5 forças competitivas, embora de um modo diferente que na liderança em custo. A diferenciação proporciona isolamento contra a rivalidade competitiva devido à lealdade dos consumidores com relação à marca e também devido à menor sensibilidade a preço. Ela também aumenta as margens, o que exclui a necessidade de uma posição de baixo custo. Fecha aspas, isso é um trecho. Um pouquinho adiante o autor complementa. Atingir a diferenciação pode, às vezes, tornar impossível a obtenção de uma alta parcela do mercado. Em geral, porque isso requer um sentimento de exclusividade que é incompatível com uma alta parcela do mercado. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Com faixas de mercado ali com maior volume de vendas. Mais comumente, entretanto, a diferenciação implicará em um trade-off com a posição de custo se as atividades necessárias para criá-la são inerentemente dispendiosas. Ou seja, lá no final dos anos 80, o Michael Porter deixa claro que se eu quero manter a diferenciação, eu devo considerar que meus custos em diversas frentes serão diferenciados, justamente como caminho, né, para manter a diferenciação e a vantagem competitiva. Mas se eu começo a otimizar em estrutura e em processos visando uma redução de custos, certamente eu vou acabar alterando na entrega e eventualmente alterando na qualidade nessa entrega. E alterando a qualidade, eu acabo por perder a posição diferenciada. Essa é a situação que eu chamei no início de delírio estratégico, que o Porter também cita no livro, mas ele classifica com outro nome, mais pomposo até, que ele chama de organização meio termo, que na sua visão e nas suas próprias palavras está em uma situação estratégica muito pobre.
justamente porque a incoerência entre as decisões e nos direcionamentos dados à equipe farão com que ela se perca e não consiga obter as vantagens significativas que advêm ou da liderança em custo ou da construção de diferenciação. Fecha aspas. E aí, mais uma vez, a gente pode trazer aqui as considerações do próprio Porter. A empresa que se fixou no meio termo é quase garantida uma baixa rentabilidade. Ou ela perde os clientes de grandes volumes, que exigem preços baixos, ou deve renunciar aos seus lucros para colocar seu negócio fora do alcance das empresas de baixo custo. Entretanto, ela também perde negócios com altas margens, a nata, para as empresas que enfocaram metas de altas margens ou que atingiram um padrão de diferenciação global. A empresa do meio termo também provavelmente sofre de uma cultura empresarial indefinida e de um conjunto conflitante de arranjos organizacionais e sistemas de motivação. Como a gente vê isso no mercado, passando por várias empresas, como a gente vê esse tipo de situação? As considerações são perfeitas, não é? Porque elas deixam muito claro que raramente uma empresa consegue balancear duas ou mais orientações estratégicas em uma única abordagem. E no final das contas, o que a gente tem é a consagração da não estratégia, já que a alternância e a inconsistência no modelo estratégico levam a uma incapacidade da organização em construir verdadeiramente vantagem competitiva. Em outras palavras, trocando em miúdos, essa inconstância leva ao fracasso em quase 100% dos casos. E como o próprio Porter coloca, a indefinição estratégica quase sempre tem origem em uma cultura organizacional também indefinida. Mas aí o ponto principal nem é esse. Se lá no final dos anos 70, Porter e outros autores importantes da esfera estratégica já abordavam esse paradoxo, por que hoje, praticamente 40 anos depois, ainda vemos esse tipo de abordagem tão presente? Aí a gente entra numa consideração minha, uma opinião minha, que um dos pontos principais pode estar na ascensão de um outro conceito de posicionamento que acabou levando as empresas a acreditar meio que num conto de fadas. Diferente do posicionamento na visão porteriana, o posicionamento de marketing, que vem bem depois, está fundado na ideia da consolidação de uma abordagem de comunicação junto ao público consumidor. Então, o posicionamento de marketing, no conceito consolidado por dois outros autores, o Al Ries e o Jack Trout, mas nem de longe obtendo o mesmo tipo de aprofundamento que o Michael Porter, ele diz que posicionamento é trabalhar com determinado foco e perspectiva em relação à sua oferta, de maneira que o público a interprete como uma oferta diferenciada e de maior valor, seja de uma forma absoluta, seja de uma forma relativa. Um posicionamento baseado em uma posição absoluta seria a marca se colocar como a melhor de determinado tipo de produto ou benefício entregue. Já um posicionamento baseado em superioridade relativa se concentra na ideia de que aquela oferta é bastante superior em termos de características ou recursos específicos que ela possui. Mas de um modo ou de outro, é uma estratégia baseada prioritariamente em comunicação, que em tese deveria estar resguardada por aquilo é capaz de entregar de fato. E aí que entra o problema, Aí que entra talvez a traquinagem dos nossos gênios aí da estratégia e do marketing, que a nível de posicionamento organizacional vão sempre querer adotar uma visão porteriana, por assim dizer, na liderança em custos. Afinal, essa visão financista que hoje é predominante no mercado vai levar a grande maioria das organizações modernas a travarem uma luta sem fim para aumentar a margem, para melhorar o retorno e para garantir maior satisfação aí dos sócios e dos acionistas. Mas, na verdade, a nível mercadológico, todo mundo está querendo adotar o posicionamento pelo ponto de vista do marketing. Logo, a gente vai exceder a qualidade do mercado atual, vamos entregar maior valor, vamos inovar e vamos além. E é aí que a gente chega a um dos principais problemas diagnosticados nas organizações atuais, que é o descolamento total do marketing com a operação da empresa, um tema que certamente a gente vai tratar em episódios futuros. A visão estratégica do senso comum, se é que a gente pode chamar isso de estratégia, diz por um lado que a organização deve funcionar e tomar todas as decisões orientadas pela visão financeira de maximizar o retorno sobre o investimento.
Já o senso comum e o parco conhecimento sobre marketing vai nos dizer mais ou menos uma outra coisa. Seria algo assim: posicionamento construído com base em amplos investimentos em comunicação podem ser suficientes para alimentar a expectativa de um mercado inteiro, além da sua satisfação com a entrega, seja na forma de produto, seja na forma de serviço. Mas aí o que fica claro é que esse conto de fadas e essa ciranda de orientações estratégicas parvas, ora com foco em um conceito parcial do trabalho do Porter, ora com foco em uma ideia distorcida por publicitários a respeito do que era o real posicionamento que foi trabalhado no livro clássico lá, Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, deixa um gap enorme e aprofundado em 2 pontos. Da operação da empresa para sua entrega, a gente tem um gap. Da promessa da marca para o pacote de benefícios que chega nas mãos dos consumidores, temos aí um segundo gap gigantesco também. E aí a coisa fica realmente insana, pois a gente chega a um desfecho que é no mínimo esquizofrênico. A empresa que corta custos para brigar por preço, mas alardeia a nível de comunicação de marketing que possui oferta superior, mas que acaba atraindo uma parcela do público não pelo valor, mas sim pelo preço, contudo que não consegue brigar por preço plenamente, pois isso significaria admitir por completo que não possui a tal da oferta superior. E aí, se uma pequena parcela do público vem acreditando piamente nessa proposta superior, essa parcela logo verifica que tal proposta não se sustenta. E aí se volta de maneira ainda mais agressiva para a questão do preço. E aí, quando isso acontece e o negócio está refém de um volume grande de consumidores orientado a preço, ele se torna refém também dessa situação e esse trade-off aí sim torna-se insuperável. É cada vez mais improvável que uma empresa nessa situação consiga trocar o grande fluxo de clientes por margens maiores com fluxos menores, já que ela precisaria romper com toda essa sua abordagem e processos atuais e ainda convencer uma nova parcela de consumidores dessa nova proposta de valor. Isso se a empresa rapidamente não se voltar para custos novamente e aí matar a inovação ainda na sua fase de gestação. Meus amigos, se isso pode ser chamado de estratégia, então é melhor eu rasgar o meu diploma. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Sigam a gente nessas plataformas para acompanhar as atualizações, mandem também o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, é sempre muito legal e muito positiva essa troca. O nosso podcast, você já sabe, encontra aí nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir a sua música e seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Basta buscar por Talk to Biz. Ou você pode ir diretamente na fonte, não é? Você pode ir diretamente no Anchor. Digita lá anchor.fm/talktobiz que você nos encontra, ou ainda nos nossos endereços eletrônicos, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. É sempre muito importante ressaltar, você que nos acompanha, curte o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilha, indica para os seus amigos, vamos fazer com que esse conteúdo chegue a um número cada vez maior de pessoas, vamos manter aí essa corrente para levar bom conteúdo sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação a um número cada vez maior de ouvintes, vamos ajudar aí a compartilhar bom conhecimento sobre esses temas. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.